Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui numa live muito especial que eu queria, inclusive, pedir ajuda de vocês que estão aqui ao vivo comigo, tá? Hoje eu vou falar sobre 3 benefícios que ficam lá parados no INSS e quase ninguém usa, quase ninguém pede. E eu vou mostrar para vocês com base em dados, tá? Em estatísticas que o que eu tô falando aqui é verdade. E por que que acontece isso, gente? Porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento necessário para pedir esses benefícios. Então, provavelmente, algum benefício que eu vou falar hoje aqui, ou você que está me assistindo, ou alguém que você conhece vai ter direito. Então, gente, primeira coisa, já compartilha essa live, dá o like, porque você pode levar essa informação para mais pessoas que estejam precisando da Previdência. A gente está com um número muito grande de pessoas sem benefício, né? Os peritos querendo entrar em greve e as pessoas nem sabem o que tem direito, o que tem acesso. Então, hoje é bem importante a gente espalhar ao máximo o conteúdo que eu vou passar aqui hoje, tá bom? E vou fazer um pedido bem especial também para você que não é inscrito no canal se inscrever, porque a gente está querendo chegar aos 300 mil inscritos, gente. Essa semana, se vocês me ajudarem, a gente vai alcançar esse objetivo. Então, eu agradeço demais se você pudesse se inscrever aqui hoje, ou quando você estiver vendo essa live, né? Seja ao vivo ou depois, tá bom? Conto com a sua ajuda e agora eu que vou passar aqui meu conteúdo, o que eu pesquisei e o que eu preparei sobre os 3 benefícios que são pouco conhecidos, pouco utilizados e explorados na Previdência Social, tá bom? Então, gente, primeiro, né? Olha só, isso aqui eu tirei do anuário, né? Das estatísticas do INSS. O que que é isso? O que que é esse primeiro gráfico aqui, gente? Isso aqui são os gráficos. Deixa eu só tirar o banner aqui do e-mail que está atrapalhando. Não, ai meu Deus, onde que eu vou? Deixa para lá, deixa assim mesmo. Olha só, isso aqui é um gráfico dos benefícios que são concedidos no INSS como um todo, tá? Então, você vê ali que o benefício mais concedido pelo INSS é o auxílio-doença, seguido pelas aposentadorias, depois do salário maternidade, depois das pensões, aí tem o auxílio-acidente e depois outros benefícios. Eu preciso tirar isso, gente, eu acho que eu tô achando aqui. Ah, achei. Pronto. Consegui. Então, olha só. Vamos lá. Depois, auxílio acidente, auxílio reclusão e outros, tá? Outros não chega a ser nem 1%, né? 0,0 ali. Isso aqui, gente, essas estatísticas são de novembro de 2021, ou seja, extremamente recente. Então, os benefícios mais concedidos, auxílio doença, aposentadorias, salário maternidade, pensão por morte, auxílio acidente com 0,44, auxílio reclusão com 0,22 e outros, tá? Outra estatística importante que eu retirei. Isso aqui, gente, são as espécies de benefícios pelas quantidades também, que é auxílio doença, aposentadoria por idade, salário maternidade, pensões por morte, aposentadoria por tempo de contribuição, amparo assistencial ao portador de deficiência, que é o BPC-LOAS, amparo assistencial por idade, que também é o BPC-LOAS por idade, auxílio doença acidentário, aposentadorias por invalidez previdenciária, BPC, antecipação do BPC e outros com 1,18%. Então, o que eu quero dizer com vocês aqui, tá? Que esse outros que aparece, ou esses benefícios com 0, alguma coisa, são os benefícios menos explorados do INSS, estatisticamente falando, né? Não sou eu que estou falando, não. São as estatísticas que o próprio INSS alimenta lá no site dele. Se vocês forem lá, vocês vão ver perfeitamente essas informações. E qual que é, então, o primeiro benefício que eu queria falar para vocês hoje, que é um benefício que eu vejo no meu dia a dia como advogada, que atendo todos os dias, quase todos os dias, clientes que vêm do Brasil inteiro, que vêm da internet, que solicitam consultas com a gente. Então, eu posso dizer com propriedade que o país inteiro deixa passar seus direitos
sobre previdência, tá? Então, o primeiro benefício que eu vejo demais, assim, a rodo, é o tal do auxílio acidente. O que é auxílio acidente? É a mesma coisa que benefício por incapacidade e auxílio doença? Não, gente, não. O auxílio acidente é um benefício de qualquer pessoa que seja empregada, né, que seja segurada do INSS, obviamente, que tenha um emprego e que sofre um acidente de qualquer natureza. Pode ser um acidente doméstico, um acidente de carro, um acidente de esporte, está praticando esporte, sofre um acidente. Pode ser até mesmo um acidente vascular cerebral, que é o AVC. Ou então que essa pessoa tem uma doença ocupacional. O acidente pode ser de trabalho também, tá? Enfim, qualquer acidente, gente, andou na rua, pisou em falso, quebrou um pé, é acidente, para fins de auxílio acidente, tá? Ou então que essa pessoa tem uma doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Ler-DORTS, né? Aquela pessoa que fica trabalhando muito com movimentos manuais, que fica no computador, que tem problemas na coluna por conta do trabalho, até mesmo doenças psíquicas geradas pelo trabalho. Então, tudo isso pode ser uma doença ocupacional. Além disso, a pessoa, além de sofrer um acidente ou ter uma doença ocupacional, ela precisa ter uma sequela permanente daquele acidente ou daquela doença. Por exemplo, uma sequela, vamos supor que você trabalhe lá de caixa, você fica em pé, você tem que atender, fazer atendimento ao público, andar de um posto para outro, enfim, você trabalha muito em pé e tendo que fazer caminhadas. Vamos supor que você quebra uma perna ou quebra um pé e você não pode mais ficar naquela posição, né? Você tem que trabalhar ou sentado, ou tem que trabalhar, ou enfim, que você sofreu uma limitação para aquele trabalho que você exercia anteriormente, antes desse acidente. Isso é uma sequela, tá? Essa sequela, ela tem que gerar uma diminuição, ainda que mínima, na capacidade de trabalho. Lembra que eu falei a história ali da pessoa que trabalhava em pé? A mesma história é, por exemplo, de um bancário que trabalha sentado, né, normalmente no computador, digitando com mouse, com telefone, e digamos que ele adquire uma LER, né, uma lesão por esforço repetitivo, uma DORT, um problema na coluna, na lombar, que não pode ficar muitas horas sentado. O que ele tem, gente? Uma sequela dessa doença, porque ele não pode mais fazer as mesmas atividades que ele fazia anteriormente. Então, nesse sentido, a pessoa sofreu um acidente ou teve a doença ocupacional, teve a sequela, e essa sequela diminui a capacidade de trabalho habitual dela, tá? Esse benefício, gente, ele é pago ainda que você esteja trabalhando. Então, esse é o grande diferencial desse benefício e é a grande razão que eu vejo que as pessoas confundem bastante e não pedem esse auxílio acidente porque elas acreditam que o auxílio acidente é a mesma coisa que o auxílio doença, ou seja, que você não pode trabalhar. E é o oposto. O auxílio acidente normalmente é concedido depois de um auxílio doença, se você foi afastado por essa doença ou por esse acidente, entende? Então, se daquela doença, aquele acidente que você sofreu ficou uma sequela, o INSS teria obrigação de conceder esse benefício para você, tá? Por conta disso, por você poder continuar trabalhando e viver sua vida normal, ele é pago no valor de 50% do que seria um benefício por incapacidade, tá? E também, lembrando que ele só é devido para aquele segurado que é empregado. Ou seja, o segurado contribuinte individual ou facultativo não tem direito a esse benefício, tá bom? Porque a lei não prevê e aí não vai ter acesso a esse benefício, tá? Outra situação, esse benefício ele é pago até o momento que você se aposenta ou caso essa sequela não exista mais, enfim, essa situação do auxílio acidente, o que gerou o auxílio acidente, não exista mais. E eu vou falar uma curiosidade para vocês que eu vi nas estatísticas hoje. Esse benefício, gente, ele está diminuindo de tamanho em questão de números na Previdência. Ou seja, mais pessoas deixam de receber o auxílio acidente do que passam a receber o auxílio acidente. Vocês sabiam disso? Ou seja, gente, é um benefício que está acabando e não porque o INSS
tá mudando a lei? Não, porque as pessoas não conhecem, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um caso, né, de uma pessoa que teve essa situação do auxílio acidente. Ela tinha um problema na coluna. Era uma mulher, ela tinha um problema na coluna e ela trabalhava numa indústria e aí ela recebeu vários auxílios doença, né, para tratamento dessa coluna dela. E o último ou penúltimo, né, não me recordo, o último ou penúltimo auxílio doença que ela recebeu foi o acidentário, porque o INSS reconheceu que aquela doença que ela tinha na coluna era ocasionada pelo trabalho. Só que depois que acabou esse auxílio, ela voltou para o trabalho, ela foi demitida, ela começou a trabalhar por conta, porque ela não conseguia mais se colocar no mercado de trabalho, e ela ficou um tempão, anos, sem saber que ela poderia ter direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque ela ainda tinha problema nas costas, ela ainda tinha essa sequela. O próprio INSS reconheceu a doença ocupacional e não concedeu naquele momento o auxílio acidente. Então, o que essa pessoa vai fazer? Entrar pedindo auxílio acidente no INSS, inclusive com a possibilidade de pedir os atrasados, os últimos 5 anos. Então, imagina a bolada que isso vai dar, tá? É muito comum, é um benefício que a gente trabalha muito aqui no escritório, que a gente tenta conscientizar bastante os clientes e vocês que estão ouvindo, porque muita gente tem direito, gente, e não sabe. Não é à toa que o INSS está tendo mais benefícios cessados do que concedidos nessa espécie, tá? Então, primeiro benefício pouco conhecido é o auxílio acidente. O segundo, devo dizer, gente, que é um benefício também que a gente fala bastante, o auxílio acidente é um deles, que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Que nós temos duas modalidades, eu vou mostrar para vocês. A por tempo de contribuição e a por idade. Carolina, a aposentadoria da pessoa com deficiência é a mesma coisa que o BPC, LOAS? Não. É a mesma coisa que a aposentadoria por invalidez? Não, não é, gente. E isso também é a grande dificuldade, que é a grande confusão que as pessoas acabam fazendo. E, obviamente, isso não é divulgado, né, amplamente pelo governo. Por quê, gente? Porque é um benefício de aposentadoria concedido para as pessoas com deficiência. Só que é uma aposentadoria voluntária, que você tem que preencher uma quantidade de tempo de contribuição ou uma quantidade de idade e tempo e se aposentar normal, sem usar laudo médico de deficiência, desculpa, de incapacidade, nada disso. Então, é uma aposentadoria permanente, né? O INSS não pode fazer aquelas revisões, fazer pente fino. E é uma aposentadoria extremamente benéfica, porque ela tem um cálculo muito bom, tá? Muito melhor do que os cálculos das aposentadorias comuns, tá? Esse benefício, gente, ele é para a pessoa com deficiência, ou seja, o que é a pessoa com deficiência, né? Muita gente também confunde o que é pessoa com deficiência, porque as pessoas têm aquele estigma da pessoa com deficiência, né? Aquele próprio símbolo da pessoa com deficiência que fica nas vagas de supermercado, de farmácia, que é aquela pessoa na cadeira de rodas. E isso, gente, é um estigma, porque a pessoa com deficiência pode ter uma deficiência invisível, né? Por exemplo, pode ser uma deficiência nos dedos das mãos, que ela não tem sensibilidade, nos pés, né? Muita gente que faz quimioterapia tem aquela neuropatia e fica com sensibilidade nas mãos e não consegue mais fazer trabalhos manuais, não consegue mais digitar. Isso é uma deficiência. Sequelas, por exemplo, quebrou o pé e ficou com uma sequela, tem que andar de muletas. Isso também é uma deficiência. Uma pessoa que tem uma doença degenerativa e impede ela de fazer certos movimentos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem artrite, que tem espondilite anquilosante, que tem, enfim, qualquer doença que limite os movimentos dela, que ela não consiga baixar, de repente amarrar um tênis ou se vestir sozinha, precisa sempre estar pedindo ajuda, ou não consegue tomar banho sem aquelas barras de apoio. Em casa tem que ter ajuda, né, de alguns equipamentos, até mesmo pessoas com problemas psíquicos, né, que têm deficiência.
E essas pessoas, gente, muitas pessoas com deficiência trabalham e tem até mesmo cotas, né, de emprego, de concurso público. Então, essas pessoas que trabalham e contribuem, ou até mesmo que só contribuem e não trabalhem, elas podem vir se aposentar por tempo de contribuição ou por idade com requisitos reduzidos. E é por isso que muita gente confunde, né? A pessoa acha que não tem direito. Esses dias eu também atendi um senhor que ele tinha sofrido um AVC. E aí ele ficou com algumas sequelas de um lado só do corpo, ele ficou com algumas sequelas na fala, ele falava tudo, mas tinha, sabe, um atraso na fala. Então, isso é considerado uma deficiência. Não necessariamente vai ser considerado uma incapacidade, uma invalidez. Ele pode trabalhar. Se ele tiver uma profissão, se ele, né, conseguir se inserir no mercado de trabalho, ele vai trabalhar. Mas é uma deficiência, sem dúvida alguma, tá? E o INSS, pouco tempo atrás, poucos anos atrás, eles começaram a conceder, né, porque veio uma lei instituindo aposentadorias dessas pessoas com deficiência, e aí passou a existir no INSS essas aposentadorias. Vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. As aposentadorias por tempo de contribuição comuns exigem pelo menos 30 ou 35 anos de tempo, enquanto a aposentadoria da pessoa com deficiência vai exigir de 20 a 33 anos de tempo, ou seja, uma redução muito grande, a depender do grau de deficiência daquele sujeito. Então, por exemplo, uma deficiência considerada grave pelo INSS, você precisa somente de 20 anos de contribuição para a mulher e 25 para o homem. Para a deficiência moderada, ou seja, média, 24 anos para a mulher e 29 anos de tempo para o homem. E uma deficiência considerada leve, 33 anos para o homem e 28 anos para a mulher, tá? Então, é outro benefício que a gente vê muito pouco. Isso aqui, gente, para vocês terem ideia, não está nem nas estatísticas do INSS, porque eu acho que é tão ínfimo, não deve ser nem 0,5%, tá? De volume, porque eles não concedem essas aposentadorias, principalmente porque as pessoas não solicitam, tá? Eu tenho muitos casos desses de aposentadoria da pessoa com deficiência, mas eu sei que a grande massa, né, que muitas pessoas não têm conhecimento, tá bom? Aí, gente, a gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, que é uma idade mínima de 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, e 15 anos de carência na condição de pessoa com deficiência, tá? O que é isso? São 15 anos que você tem aquela deficiência, certo? Aí você pode se aposentar por idade. Então, uma pessoa que tem uma deficiência congênita, de repente, que trabalhou e tal, adquiriu a idade, fez 60 anos para o homem ou 55 para a mulher, tem os 15 anos de tempo contribuído, essa pessoa já pode se aposentar com redução de idade, tá bom? E também o cálculo é infinitamente melhor, na grande maioria dos casos, do que as aposentadorias comuns. Certo? E, por fim, o terceiro benefício, pouquíssimo explorado no INSS, que também nem entra nas estatísticas, tá? Porque é irrisório, que é o adicional de 25% nas aposentadorias por invalidez, ou conhecido como a grande invalidez. Ou algumas pessoas até falam que é o auxílio acompanhante, adicional de acompanhante, um negócio assim, que não é um termo técnico, tá? Que é o seguinte, gente, são para aposentados por invalidez, ou seja, aquela pessoa que se aposentou porque não pode mais trabalhar, né? Ou seja, o INSS deu uma aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez para essa pessoa. Só que essa pessoa, gente, ela depende de terceiros para realizar as atividades do dia a dia, como tomar banho, como se alimentar, como outro tipo de apoio de terceiros que ela precisa. Então, são pessoas acamadas, com algumas deficiências, por exemplo, com cegueira, né, com perda dos dedos das mãos. Essa lista aqui que tá aqui na tela de doenças ou de condições,
Isso aqui está no próprio... O próprio INSS disponibiliza essa lista, mas não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa, tá? Então, por exemplo, quem tem paralisia nos braços ou pernas, quem perdeu as pernas e não tem prótese possível, se perdeu uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um braço e uma perna quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, ou seja, dificuldade de organizar o pensamento, raciocínio, tomada de decisões para fazer atividades da vida diária e sociais sozinho. Aqui eu dou o exemplo que é muito comum de pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, né? Às vezes a pessoa é super forte ali fisicamente, não precisa de ajuda para tomar banho, come sozinho, só que as faculdades mentais dela não estão preservadas. Então, nesse ponto, a pessoa precisa sim de um apoio, né, de um auxílio de terceiros. Outra situação são doenças que deixam a pessoa acamada. Então, muito comum também termos pessoas acamadas, né, com doenças que a pessoa não sai da cama, ou por estar desacordada, ou então porque realmente não tem força física, né, ou mental para sair da cama. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária, né, que foi o que eu já falei. E, gente, essa avaliação para ver quem tem direito aos 25% a mais ou não é feito por perícia médica, tá? E essa perícia médica vai dizer se aquele segurado que recebe já a aposentadoria por invalidez vai ter direito à grande invalidez ou adicional de 25%, tá? E aí, essa perícia médica pode ser solicitada na própria residência do segurado, caso ele não tenha condições de sair, tá bom? E isso aqui, gente, é bem importante falar, que não cabe para outros tipos de aposentadorias, tá? Isso aqui, o Supremo, alguns advogados, né, muitos advogados levaram para o Supremo essa questão, para que o INSS concedesse essa grande validez ou esse adicional de 25% para outros aposentados que não só por invalidez, né, ou seja, aposentados por idade, por tempo de contribuição, e isso foi negado pelo Supremo, tá? Então, só quem vai ter direito ao adicional de 25% vai ser os aposentados por invalidez, tá? Como que eu faço esse cálculo dos 25%? Gente, é simples. Você pega o valor daquela aposentadoria por invalidez. Então, vamos supor que seja R$3.000, tá? Então, R$3.000 vezes 25% dá R$3.750. Então, essa pessoa, ela recebe mais R$750 do INSS, tá? Então, gente, é isso. São os 3 benefícios. Como eu falei para vocês, as estatísticas não mentem, estão aqui, né, para a gente ver que é tão pouco que as pessoas usam que eu acho que a soma desses 3 benefícios não dá 1% de todos os benefícios, talvez não dê nem 0,5% de todos os benefícios que o INSS paga. Então, como eu falei no início da live, às vezes você que está assistindo ou alguém que você conhece, com certeza tem direito a algum desses 3 benefícios. Então, espalhar esse conteúdo, mandar esse vídeo para essas pessoas pode salvar uma família ou ajudar uma família inteira, né? Então, gente, queria reforçar o pedido para vocês, que agora aqui a gente está com bastante gente ao vivo, para se inscreverem no nosso canal, porque a gente está querendo chegar aos 300 mil inscritos ainda essa semana, e eu vou ficar muito feliz se vocês puderem me ajudar, tá bom? Vamos ler as dúvidas agora? Então, vamos lá, gente. Vou ler aqui vocês, vou tentar responder o máximo possível. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas a gente vai lendo as perguntas, né? Então, vamos lá. Aqui o primeiro comentário é do escritório, dizendo que a gente atende. Astróloga Sandra. Bom dia, doutora Carolina. Querida, uma pergunta. Meu esposo pagou em Venezuela 25 anos. Ainda posso pagar para ele facultativo um salário mínimo aos 65 pedir sua aposentadoria? Ele tem 58 anos, é possível? É possível, Sandra. Possível sim, mas eu recomendo que vocês façam um planejamento, tá?
pelo menos uma consulta para bater essas informações e também ver se de repente não compensa mais ele se aposentar na própria Venezuela. Não sei como que funcionam os benefícios lá, né? Mas de repente ele pode ter uma aposentadoria lá também, tá bom? André, já deixei meu joinha. Obrigada, André. Se inscreve também. Tânia Regina. Oi, Carolina, boa tarde. Mês de março, vou fazer 62 anos. Tenho 11 anos e mais 4 anos antes de 94. Consigo melhorar a aposentadoria? Olha, Tânia, com uma contribuição só, se você só tem 4 anos antes de 94, eu acho difícil, tá? Mas é sempre importante, antes de você pedir sua aposentadoria e também no momento de pedir aposentadoria no ato, você estar acompanhado com um profissional qualificado que possa te orientar as melhores possibilidades para você, tá bom? Maria Paz. Boa tarde, doutora. Tudo bem, Maria? Dá tempo de fazer um planejamento ou não precisa? Tânia, tempo dá, né? Porque é melhor você adiar um pouquinho a sua aposentadoria e fazê-la com organização, né? Sabendo o que você precisa para se aposentar, se tem alguma pendência para resolver, mas talvez não seja necessário. Quem vai te falar isso vai ser o profissional que vai te atender, tá? Então você agenda uma consulta, um atendimento, né? Explica a situação e a pessoa pode te analisar a sua história e falar assim: olha, Tânia, eu acho que compensa fazer por tal e tal motivo. Ou então, não precisa, vamos só dar entrada, porque não tem muito o que resolver aqui no planejamento, tá? Eu faço isso direto nos meus atendimentos, gente. Eu avalio o caso e eu falo. Então, tem dia que eu não ofereço planejamento para ninguém, tem dia que todo mundo que eu atendo precisa de planejamento. É muito de pessoa para pessoa, tá? Denise, boa tarde. Pepe, boa tarde. Renê. Zailton, boa tarde. É possível acumular 2 aposentadorias por invalidez no INSS e outro em um regime de previdência municipal? Sim, é possível, Zailton, desde que você tenha os requisitos de aposentadoria por invalidez nos 2 regimes, né? Você tem que estar recolhendo para o INSS, né? Ou seja, você tem que ser segurado no INSS e também no município. Boa tarde, Altair, tudo bem? Marcos Rezende. Doutora, boa tarde. Gostaria de agradecer o trabalho eficiente de vocês, pois fui aposentado em 1 mês por idade. Muito obrigada a todos vocês. Deus abençoe. Eu que agradeço, Marcos. Você fez o pedido sozinho ou você fez aqui com o escritório? Eu não entendi se você é cliente ou pelas orientações você conseguiu uma aposentadoria. De qualquer forma, eu fico muito feliz por você estar gozando aí desse momento tão importante, né? Para Marlene, boa tarde. É possível ter uma boa aposentadoria com 50 anos de idade, 31 de contribuição, sendo professora? Marlene, é possível, tá? É possível, mas o ideal é fazer um cálculo, porque, de repente, para você ter uma aposentadoria ainda melhor, compensaria você aguardar um pouquinho, né? Mas pode ser que você já tenha direito a melhor aposentadoria, né? Já tenha direito adquirido a uma aposentadoria melhor do que no futuro. Então, só fazendo um planejamento, um cálculo, para te dizer exatamente qual que é a melhor possibilidade para você, tá bom? Nordélio Costa, boa tarde. Arlindo, boa tarde. Tenho 61 anos, antes de 94 tenho 5 anos de contribuição. Depois de 94 tenho 17 anos. 61, Arlindo, então ainda faltam 4 anos para você se aposentar por idade, né? Antônio Sanches, faço 65 em outubro, a partir de quando posso dar entrada? E já tenho 23 anos de contribuição. E 230 quando suficiente, 180. Antônio, você pode dar entrada a partir do momento que você fecha a idade, né? Faz os 65, ou seja, no dia do seu aniversário. E também tem o tempo. Então, como você está me dizendo que tem o tempo, você pode dar entrada no dia do seu aniversário mesmo, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo, gente. Às vezes é importante você confirmar todos os seus requisitos, ver se tem alguma pendência, se seu CNIS está certinho, né? Antes de entrar com o pedido. Tony, oi doutora, boa tarde. Eu tenho 225 meses de carência, tenho 18 anos, 4 meses e 60 de idade. Tá para aposentar. Tony,
Com essa idade, nas aposentadorias comuns, tá? Ainda não. A não ser que você tenha deficiência, seja uma pessoa com deficiência, aí você pode se aposentar como pessoa com deficiência por idade. E tem que ter os 15 anos com deficiência, tá? Boa tarde, ótimo trabalho. Tenho 63 anos, pago 11% do carnê. Tenho hernia de disco, tendinite nos 2 braços e um nos cotovelos. Tenho direito ao auxílio-doença? Talvez sim. Pode ser que sim, Edson. Se essas suas hérnia, tendinite, cotovelo, te incapacita para o seu trabalho, você pode sim receber o auxílio-doença, tá? Como faço para entrar em contato com vocês? Anatólia, eu tirei aqui o e-mail, deixa aqui. O e-mail é esse, tá? atendimento@raisadvogados.com.br. E na descrição dessa live tem um link no primeiro parágrafo com um link de contato que a gente também atende as pessoas, tá? Lembrando, gente, que todo mundo que entra em contato com o escritório, eu recebo muita gente assim que vem no Instagram, né? Doutora, eu mandei mensagem, ninguém me responde, ou até vem aqui nos comentários das lives, já mandei mensagem, ninguém me responde. Quando você vai ver, ou a pessoa mandou tem pouco tempo, né? Porque a gente tem um tempo para conseguir atender todo mundo com qualidade, porque a gente não usa robô quando você está falando com alguém, né? Depois da triagem, que a triagem é feita por um sistema, mas depois que você passa pela triagem, você fala com uma pessoa. E para a gente poder atender todo mundo bem, a gente demora um pouquinho. Então, às vezes demora, dependendo, se for e-mail, WhatsApp, o link, demora um tempinho para ser atendido, tá? Um dia, 2 dias, então tem que ter um pouquinho de paciência, porque quando você for atendido, alguém vai realmente te atender, tentar entender seu caso com qualidade, tá? Steve, doutora, minha tia teve a aposentadoria rural negada. Aí vai para a justiça e quero saber se o juiz a favor dela. Ele irá obrigar a INSS a implantar a aposentadoria com urgência? Steve, isso é muito particular, tá? Tem juízes que dão tutela de urgência, principalmente se o advogado demonstra, né, alguma situação muito urgente que a pessoa esteja passando. Mas tem juízes que até se você demonstrar urgência, não concedem, esperam o processo ter o curso comum, ou seja, a INSS se manifestar, ter defesa e tudo, para poder conceder o benefício, tá? A partir da sentença, da primeira decisão do juiz, se ele concede a aposentadoria, existe a possibilidade do advogado pedir para implantar no momento da sentença. Aí sim é possível, tá? Aí tem que conversar com o advogado que vai tocar esse caso aí da sua tia, tá bom? Se ele vai fazer isso ou não. Arlindo, boa tarde. Tenho 61 anos, antes de 94, 6 anos, depois 17 anos. Poderei fazer a contribuição única? Gente, a contribuição única que vai mudar de um salário mínimo para 4 mil reais é para quem tem pelo menos ou quase 15 anos. Se você tem 6 anos, pode ser que você consiga melhorar um pouco, tá? Dependendo também desse histórico desses 17 anos. Então, não dá, infelizmente, não dá para eu fazer análise aqui sem olhar seu CNI, sem fazer seu cálculo, né? Então, não tem como eu te falar, lindo. Mas assim, eu vi que você tem 61 anos, então ainda falta um pouco para você atingir a idade. Espera chegar mais próximo à idade, porque essa regra de cálculo, se sofrer alteração daqui 4 anos, você não jogou esse dinheiro fora. Ou então faz um planejamento a longo prazo, né, para você poder fazer o planejamento, né, fazer a simulação desses 4 anos que você tem que esperar ainda. Para a Marlene, doutora, é possível ter uma boa aposentadoria tendo 51 anos de idade, 31 de contribuição, sendo professora? Isso aqui eu já respondi, né, Marlene? Gilmar, Carol, posso pagar o pedaço 100% até 9 de 2022 e ficar esperando os meus 60 anos? Sim, você pode, pode, mas a Priscila está corretíssima. Não é interessante você ficar muito tempo sem pagar. Dependendo da modalidade de segurado que você dentro de alguns meses você perde a qualidade de segurado. E aí, se você precisar do benefício por alguma razão, ou se você falecer, por exemplo, você não deixa nenhum benefício não programado para sua família e também não conseguiria um auxílio doença, por exemplo, se você precisasse nesse meio tempo. Então, o ideal, gente,
É se você recolhe por conta própria, né? Você não ficar mais de 6 meses sem recolher, tá? É a recomendação geral. Aí, se você quiser entrar dentro da sua especificidade, aí eu recomendo fazer uma consulta, tá, Gilmar? Lourdes Ferreira. Hoje sou funcionária pública e tenho fibromialgia e não consigo o direito de ter um auxílio para um tratamento e sofro se é funcionária pública com fibromialgia. Lourdes, você não está conseguindo afastamento no seu município? O seu município tem regime próprio ou é pelo INSS? Me responde isso que eu acho que eu posso te ajudar um pouco mais se você me passar essas informações. Tiago, quem faz a reabilitação profissional depois que terminar e fica com sequelas no pulso esquerdo, tem direito ao auxílio acidente? Tiago, se você era segurado empregado quando você sofreu, né, esse acidente ou essa doença ocupacional e ficou com uma sequela e essa sequela reduz a sua capacidade para o trabalho que você exercia, né? Ou seja, se essa sequela te atrapalha no seu serviço, você pode pedir auxílio acidente, sim. Sofri no trabalho. Lourdes, você precisa de um afastamento, né? Ou de uma aposentadoria. Eu recomendo que você procure um advogado da sua confiança, tá bom? Para poder te auxiliar, te orientar. Marta Regina, boa tarde, sou de Osasco, SP. MEI tem direito ao auxílio-doença? Tem. MEI tem direito ao auxílio-doença. De um salário mínimo, tá? Sempre de um salário mínimo o MEI, gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rose. Cida, quero participar ao vivo. Gente, nossa, seria ótimo, né? A gente poder trazer vocês aqui para as nossas lives ao vivo. Boa tarde. Ontem ficar seu escritório? Onde fica? Você quer saber? A gente tem um escritório físico em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui em Patos de Minas, Minas Gerais, e a gente atende no Brasil inteiro de forma digital, online, tá, Maria de Fátima? Então, eu atendo gente do Nordeste, atendo gente até do Japão, da Inglaterra, atendo gente do Brasil inteiro. Tudo com videochamada, tá? Eduardo, boa tarde, moro em Londrina, Paraná. Tem direito ao benefício? Tem F20. Se essa doença te incapacita para o trabalho, sim, ou te gera uma deficiência, ou te gera uma limitação, sim, tem direito ao benefício. Oi, Gerson. Renê, estive 7 anos de auxílio acidente de trabalho, já estou há 4 anos aposentada. Esses 11 anos de tempo pode ser computado para aposentadoria por tempo de serviço? 11 anos de auxílio acidente, você fala? Porque você falou 7, eu não... Ah, entendi. Você é aposentado por invalidez. Para você contar o tempo da aposentadoria, tá? Por invalidez, você tem que cancelar a aposentadoria por invalidez, fazer uma contribuição e aí pedir uma auto-aposentadoria. O que eu não recomendo você fazer de forma alguma, tá? Sozinho. E talvez nem acompanhado. Eu tenho muitas reservas em fazer um cancelamento de benefício ativo, tá, gente? Por algumas razões que um dia eu explico para vocês. Antônio Roberto, boa tarde, doutora Carolina. Sou de Alagoinhas, Bahia. Já consegui minha aposentadoria de entrada 28/10/2021 com a advogada. Dia 31/10 foi concebida. Aprendi muito com vocês. Obrigada. Gente, cada depoimento legal que a gente está recebendo hoje, fico muito feliz de poder ajudar a gente. Isa Avieira, como saber dos graus de deficiência? Então, gente, isso é uma dificuldade, tá? A gente não tem como saber de olhar para a pessoa, de conversar com a pessoa, de ver os laudos. Por quê? É feita uma análise muito criteriosa com o médico, com assistente social dentro do INSS, e aí você consegue saber o grau da deficiência depois dessas perícias, tá? Tem uma live que a gente fala, que eu falo, sobre como que o INSS avalia a deficiência, tá aqui no nosso canal. Você depois entra no canal e procura por lá. O que é deficiência para o INSS? Acho que essa que é o título da live. Francis Ribeiro, boa tarde, doutora. Tô chegando agora. Gostaria de saber se essa live vai ficar gravada. Sim, sempre fica, gente. Sempre fica gravadinha. 200, estamos batendo aqui 200 e poucas pessoas ao vivo. Vou pedir para vocês todos se inscreverem aqui no nosso canal, porque eu sei quem que não está inscrito aqui. E eu vou ficar chateada se vocês
ficam assistindo nossa live e não se inscrevem no canal, gente. Ajuda, que a gente precisa chegar aos 300 mil inscritos essa semana. É uma meta que a gente estabeleceu. Marcos Oliveira. Meu pai perdeu seu benefício em 2018. Ele se aposentou como pedreiro, se aposentou por invalidez devido a problema no coração e depressão. Tem como ele recuperar? Eu não entendi. Ele se aposentou e depois ele perdeu o benefício num pente fino, Marx? O ideal é ele procurar um advogado, porque daí o advogado pode entrar com o processo e recuperar o benefício dele, tá? Com certeza. Maria Aparecida, boa tarde. Trabalhei 29 anos e tenho pago os 29 anos de INSS. Desde 2015, operei ligamento cruzado, tenho artrose nesse joelho, não consigo andar direito, muita dor. Consigo aposentadoria por deficiência? Maria, eu acredito que sim, tá? Se você tiver uma limitação de longo prazo, por conta desse joelho, você pode sim ser considerada uma pessoa com deficiência. Eu só recomendo que você volte a contribuir, tá? Para você tem que ter um tempo contribuído como pessoa com deficiência. É grave? Não dá para saber, Maria, porque você tem que passar por uma perícia, tá? Assis, eu tô recebendo no INSS não filho de doenças, o médico diz que estou com paralisia do lado esquerdo. Meu auxílio vai acabar? Acabou em 2020, o que eu faço? Assis, se vai acabar, se ainda não acabou o seu benefício, você tem que agendar nos últimos 15 dias uma perícia para você continuar recebendo, né? De continuidade do auxílio doença. Se já acabou o seu benefício e o INSS negou ou parou de conceder, você tem que pedir outro ou entrar com um advogado com o processo. Então, eu recomendo que você se consulte com um profissional, tá? Para ver, para alguém poder te ajudar a entender melhor seu caso, ver seus documentos. Boa tarde, doutora Carolina, tudo bem? Assis, tá, vai acabar ainda, né, Assis? Então, você tem que agendar uma perícia nos últimos 15 dias para você continuar recebendo esse auxílio, tá? Você liga lá no 135 e agenda. Isa Vieira. Se a pessoa, quando se aposentou, não precisava de ajuda, depois teve um AVC, ficou acamada. Sim, mas tem que ser por invalidez, tá? Perfeito, assim, já entendi o que você falou. Luiz Servati, boa tarde. Tenho degenerativa severa coluna lombar, INSS negou até auxílio doença. Posso aposentar com 29 anos como PCD moderada? Teria entrar com advogado na justiça? Tem o laudo da Casa da Esperança. Olha só, Luiz, primeiro tem que entrar com o pedido no INSS, tá? Porque provavelmente você não entrou administrativamente, né? Você não entrou direto no INSS antes de entrar na justiça. O que eu recomendo que você faça com um advogado, tá? Então, até o processo administrativo é importante você fazer com o advogado. Por quê? Porque ele vai poder te orientar com relação aos documentos, ele vai poder fazer cálculo para você, para ver se fecha o tempo realmente, ou se precisa. Às vezes a pessoa perde o benefício, gente, porque ficou um mês sem recolher. E aí, quando entra com o advogado, ele vai falar, ele vai fazer o cálculo para você e vai falar se você já pode pedir ou ainda tem que fazer mais alguma coisa, tá bom? Boa tarde, doutora Nilzete, tudo bem? Parabéns a vocês pelo trabalho excelente, informações tão ricas. Obrigada, Dalva. Aqui o escritório comentando também. Dalva dizendo que sempre dá o joinha. Dalva, você dá o joinha, mas você é inscrita. O inscrito fica num botão que tá vermelho. Se ele não tiver vermelho, provavelmente você já é inscrito, tá? Se você apertar de novo, você vai se desinscrever do canal. Então, se inscreve aí, gente, me ajudem. A gente precisa bater os 300 mil seguidores inscritos hoje no YouTube. Elza, boa tarde. Bom dia, auxílio reclusão é para bandido condenado? Sérgio, eu não posso te ajudar com essa informação. Sabe por quê? Porque eu não faço auxílio reclusão, eu não estudo sobre isso e eu não falo sobre o que eu não entendo, o que eu não estudo, tá? Então, eu não poderia te ajudar muito com esse assunto, não. Sim, sou cliente de vocês. Ah, Marcos, então sua aposentadoria saiu com a gente. Fico muito feliz. Que bom. Gerson Silva, boa tarde. Minha dúvida é: uma pessoa que considera inválido depois que o pai faleceu, ele passa a ter direito à pensão por morte?
Sim, se ele tem, né, um pai lá, se ele é dependente do pai e ele é inválido, ele tem direito a uma pensão por morte integral. Elza, qual a melhor aposentadoria para PCD? Por idade ou tempo de contribuição? Elza, o cálculo, em tese, é melhor por tempo de contribuição, mas às vezes a pessoa não tem requisito para tempo de contribuição e tem que se aposentar por idade. Então, sempre que você tiver na dúvida qual que é melhor, tem que fazer o cálculo para poder dizer, né, poder provar qual benefício é melhor para você. Boa tarde, aposentadoria por pontos ainda está valendo? Sim, ainda temos aposentadoria por pontos. Xavier Júnior. Boa tarde, amiga. Boa tarde, Rosilane. Glaudenir. Estou em auxílio-doença agora, desde 2020. Vai até mais de 2022, por 2 anos. Tive trombose pulmonar e aquelas de hipertensão pulmonar e já sou reabilitada. Podem me aposentar nessa, que é resolutiva? Pode ser que aposentem sim, tá? Se o INSS entender, se o perito entender que você não tem uma recuperação, né? Você pode ser aposentado por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Nossa, eu vi que você comentou várias vezes, gente. Não precisa comentar várias vezes, tá, gente? Porque senão você atrapalha aqui as outras perguntas e eu não consigo enxergar. Tenho abalamento discal, faz 2 anos que estou encostado pela subdoença. Será que vão me aposentar por invalidez? Tenho hérnia de disco também. Ou será que a INSS vai prorrogar? Olha, Márcio, é o que eu acabei de responder para o Glaudenir, né? O perito, ele vai avaliar a sua situação atual e se ele entende que você tem condições de se recuperar ou não num prazo determinado. Se ele pensar que você não tem recuperação por prazo determinado, aí ele vai te aposentar, tá? Assis, qual é o zap de você? Gente, o zap, deixa eu achar aqui. É esse aqui, ó. 67 DDD 99 642 0399. Deixa eu ver, eu me perdi aqui agora. Telca Ferreira, tudo bem? Sandra Maria. Telca, doutora, você é uma pessoa muito. O que será que a Telca ia me dizer, hein? Xavier, Rizomar. Hilton, boa tarde. Parabéns pela live. O PPP de vigilante realmente pode ser aplicado? E qual a regra correta? PPP de vigilante, estando com as informações corretas, né? Pode ser aplicado sim. A regra é a mesma das aposentadorias especiais ou do tempo para ser convertido, né? Rizomar. Telca, muito especial, capacitada e tem ajudado inúmeras pessoas. Obrigada, Telca. Agradeço demais. Olá, doutora, não consegui. O que você não conseguiu? Celso José, tenho 51 anos de idade, 29 de contribuição, trabalhei como autônomo para uma transportadora, CNPJ por 7 anos, mas não recolhi. Quem que é CNPJ? Você ou a transportadora? Porque se for você e você prestou os serviços para a transportadora como um CNPJ, aí você que tem que recolher esse INSS. Senão, a empresa, a transportadora que deveria ter recolhido, tá? Eu não recomendo você recolher, por exemplo, esses atrasados sem fazer um planejamento antes, tá, Celso? Esse aqui eu já respondi. Paguei 15 anos no salário, tenho 64. Posso melhorar minha aposentadoria? Elimar, depende de quando que foram esses 15 anos. Se for tudo depois de 94, vai ser difícil você melhorar, tá? E você vai ter que contribuir muitos meses com salários altos. Se foi algum tempo antes de 1994, aí a possibilidade é maior de você melhorar. Celso José, tem como me aposentar? Celso José, bom, com esse tempo e essa idade, né, Celso, 51 anos de idade, 29 de tempo, ainda não, tá? Boa tarde, Maria de Fátima.
Boa tarde, doutora. Eu sofri um acidente de trabalho em dezembro, sofri uma queda, saiu ontem o auxílio doença. Sinto muito, Rogério. Espero que você se recupere, mas se você precisar dessas informações que eu passei aqui hoje sobre auxílio acidente, sobre aposentadoria PCD, né, essas informações podem ser bem valiosas para você, tá? Robson, boa tarde. Tenho 30% da minha capacidade cardíaca até para tomar banho, meu filho tem que ficar olhando, pois posso ter tonturas e até na rua não posso ir sozinho. Tem como conseguir 25%? Robson, pode ser que sim, tá? Se você for aposentado por invalidez no INSS, você pode solicitar esses 25% e aí a perícia vai te dizer, ok? Gente, tem muitas perguntas repetidas aqui e eu não consigo ver as outras. Eu acho que eu vou ter que finalizar a live, porque realmente não estou conseguindo enxergar. Calma. Elzanir, gostaria muito de ser cliente de vocês, mas não domino o uso da NET. Artrose, fibromialgia, abaulamento toda a lombar, degeneração cervical, muita dor e não consigo o benefício. Quero contar o tempo. Elzanir, por que você não entra em contato? Você não sabe usar o WhatsApp? Tenta falar com a gente, né? Nem que a gente te oriente, mande os materiais que a gente tem para você entender melhor por que você está tendo seu benefício negado, né? É importante você entrar em contato. Boa tarde. Aparecida. Boa tarde, doutora. Perdi um BPC por estar com fibromialgia e glaucoma. Perdi uma visão, sou baixa renda. Será que passo na perícia médica e consigo benefício? Você pediu um BPC. Pode ser que sim, Aparecida. Tem a questão da renda, né? Que você vai precisar comprovar. E a deficiência. Eu imagino que é possível que você consiga, sim. Se você não conseguir, aí você pode procurar um advogado, tá? Sou reabilitada da embolia pulmonar por esse problema que tive. Obrigada. Laudenir. Diniz, Campo Belo, São Paulo. Doutora, fiz a perícia, não foi examinado. Em menos de 5 minutos fui liberado. Perguntei para o perito ser examinado. Ele falou que não precisava, que estava tudo no relatório. Foi indeferido. Que coisa, hein, Diniz? Procura um advogado, tá? Pega seus documentos, junta e leva para o advogado avaliar. Pessoal, eu vou ter que finalizar nossa live, a gente já está chegando aqui em 1 hora. E queria finalizar fazendo o último pedido para vocês se inscreverem aqui, se vocês puderem, para a gente poder atingir os nossos 300 mil inscritos, que a gente vai trazer um monte de coisa nova aqui, tá? Para vocês terem mais conteúdos de formatos diferentes. Então, eu vou agradecer demais se vocês puderem fazer esse favor para mim. E muito obrigada pela atenção. Se eu não conseguir responder vocês, gente, porque tava uma bagunça nos comentários, volta amanhã nesse mesmo horário, né, 1 hora da tarde de Brasília, que a Priscila vai estar aqui fazendo a live dela e ela também responde as perguntas no final, tá? Eu tô de volta na segunda-feira. A Marcela fala de direito do trabalho toda sexta-feira, então se você tem dúvidas sobre seu emprego, né, sobre alguma situação com seu empregador, você pode vir na sexta-feira também, que toda sexta tem trabalhista, tá? Tchauzinho, gente. Muito obrigada pela atenção.